Meu nome é Caio Henrique Silva Gonçalves, faço parte do corpo de discentes do Senai e tenho como docente o Alberdan Costa e vou explicar um pouco para vocês aqui sobre a manufatura enxuta, que é um sistema de gestão industrial, né? Antes de explicar o conceito da manufatura enxuta ou algumas características, vou explicar um pouco aqui sobre dois tipos de produção, que é a produção puxada e a produção empurrada. Na produção puxada, nós temos uma produção que ela vai ocorrer de acordo com a demanda do cliente, de acordo com a solicitação do cliente, e ela vai puxar a produção de acordo com isso. E de acordo com essa característica, ela não tem estoque, ela não gera estoque. Porque estoque acaba sendo um desperdício, né? E esse é um meio de produção moderno em comparação com um meio de produção empurrado, que é um método antigo. E para ajudar na utilização desse meio de produção, temos a ferramenta Just in Time, que é justamente ela vai justamente ajudar a você produzir apenas o exato, a quantidade exata que o cliente solicitou e solicitar matéria-prima no momento certo e entregar também o produto no momento ideal para o cliente, no momento combinado, né? E nós temos aqui também o sistema de produção empurrada, que é o método antigo, e uma das características dele é justamente produzir e estocar. E isso acaba sendo um problema, porque estoque de sobra ele acaba sendo um dinheiro parado, né? E esse dinheiro você poderia estar investindo ou agregando valor em outras mercadorias ou na própria mercadoria do cliente, e acaba tendo ali o estoque parado, que é o dinheiro parado. E eles produzem de acordo com a matéria-prima, né? Se tiver matéria-prima, eles estão produzindo. E eles produzem também através de uma previsão de vendas, só que essa previsão ela nem sempre é exata, então sempre vai ter um estoquezinho de sobra ali. Bom, agora eu vou falar sobre o conceito, né? O conceito de manufatura enxuta, Lean Manufacturing, que é em inglês. Para o português, manufatura enxuta. Bom, o manufatura enxuta é uma filosofia de gestão que tem como objetivo central entregar o máximo de valor com a menor quantidade de recursos possíveis, ou seja, fazer mais com menos e agregar um maior valor. Para você entender a manufatura enxuta, eu trouxe aqui 5 características, né? Que é identificar o valor, mapear o fluxo de valor, criar um fluxo contínuo, estabelecer sistema de puxar, que é o sistema que eu expliquei anteriormente, que é o sistema de produção puxado, e procurar a perfeição. Bom, identificar o valor. O valor é tudo aquilo que o cliente vê como valor. Tudo aquilo, por exemplo, como o design de um produto, a tecnologia aplicada a um produto, e tudo isso é valor para o cliente. E mapear o fluxo de valor é justamente acompanhar cada etapa do processo de produção de um determinado produto, e acompanhando cada etapa da produção de determinado produto, você vai ter ali os dados do que agrega valor e do que não agrega valor. Dessa forma você vai poder eliminar o que não agrega valor e criar um pouco mais de valor no produto que está sendo produzido. E assim você vai criar um fluxo, né? Que é a terceira característica. Você vai criar um fluxo contínuo. Fluxo contínuo é nada mais nada menos do que uma melhora contínua. Por exemplo, você vai sempre estar ali analisando quais são os erros, quais são os defeitos, e sempre buscar uma melhora. Um produto, por exemplo, que hoje tem uma característica que agrega valor para o cliente, daqui 2, 3 anos talvez essa característica não agrega mais valor. Então o fluxo contínuo vai identificar isso e vai identificar que aquilo não agrega mais valor para o cliente e vai melhorar continuamente, né? Bom, estabelecer o sistema de puxar,
que é o sistema que eu expliquei anteriormente, é o sistema de produção puxado. É nada mais do que produzir apenas o essencial, apenas o solicitado pelo cliente. Assim você não vai ter estoques de sobra, que significa dinheiro parado, né? E quinta característica é procurar a perfeição. Perfeição nada mais é do que todos esses valores, todas essas características que eu citei anteriormente funcionando perfeitamente, né? Identificando desperdícios, eliminando desperdícios e assim sucessivamente, né? Em um fluxo contínuo, continuamente. Bom, 8 desperdícios na produção. Durante a produção existe 8 tipos de desperdício, né? Identificados pelo Lean, que é manufatura enxuta, e esses desperdícios necessitam ser evitados e eliminados. Nem sempre eles podem ser eliminados, né? Então você vai ter a chance de evitá-los o máximo possível para não gerar ali um desperdício. O fundamento básico, justamente o fundamento básico da manufatura enxuta é combater esses desperdícios. Quais são esses desperdícios? Bom, temos o desperdício intelectual. O desperdício intelectual é o desperdício de pessoas, de habilidades, de conhecimento de pessoas. E você acaba botando aquele indivíduo para trabalhar em um setor que não pertence ali às habilidades e aos conhecimentos dele. Ou você bota, por exemplo, um funcionário para varrer o chão da fábrica, sendo que ele tem uma habilidade ali na mecânica, na elétrica, em alguma construção, alguma concessionária, né, alguma produtora de carro, e você acaba perdendo a habilidade acaba fazendo ali um desperdício de habilidade e de conhecimento, né? Você poderia estar usando aquele funcionário para estar ajudando sua empresa a crescer. E é sempre importante identificar essas pessoas através do gerente. O gerente é quem normalmente faz esse tipo de coisa, identificar o tipo de pessoa que está agregando valor ali naquele determinado setor, ou que não está agregando valor naquele determinado setor. Bom, e movimentos desnecessários. Movimentos desnecessários são movimentos, por exemplo, de pessoas ou equipamentos. Por exemplo, você tem uma determinada quantidade de pessoas trabalhando ali no chão da fábrica e vamos supor que o bebedor seja muito longe. Então, mesmo que aquela pessoa leve uma garrafinha, até ela seca aquela garrafinha, até ela chegar àquele bebedor, ela gasta um tempo. E esse tempo poderia ser usado para agregar valor ao produto, para estar trabalhando no produto para agregar valor, né? Bom, e o desperdício da espera. A espera é nada mais aquele momento em que você termina ali um serviço e vai esperar a matéria-prima, por exemplo, para começar outro serviço, ou a espera de um equipamento que quebra e tem que repor uma peça. Então, é sempre bom evitar esse tipo de espera, porque a espera, o tempo é dinheiro, né? Então, toda espera é um desperdício. E é sempre bom evitar ou eliminar determinados tipos de espera, né? Esse tempo poderia ser usado para estar produzindo e agregando valor para o cliente em um determinado produto. Processamentos desnecessários é também um desperdício. Por exemplo, você vai estar produzindo um produto e enfeita ele demais, ou quer fazer algo a mais do que foi solicitado pelo cliente. Pode ocorrer até muitas das vezes do cliente não gostar daquela alteração, e você vai ter o desperdício justamente do retrabalho, que é o próximo desperdício. O cliente não gostou, você vai ter que retrabalhar aquele material, ou o desperdício do defeito. Ocorreu um erro ali na comunicação e você produziu um produto defeituoso. Isso é um desperdício bastante que deve ser evitado, né? Que deve ser eliminado ou evitado, né? Desperdício do transporte. O desperdício do transporte também é um desperdício que deve ser evitado ou eliminado, né? Na maioria das vezes. E na verdade o transporte é algo necessário, porém você pode evitar o
o deslocamento muito longo, por exemplo, matéria-prima está muito distante do local de produção. Uma das formas de evitar isso é trazer a matéria-prima aqui para próximo do chão da fábrica, próximo do lugar de produção, e o transporte vai ser mais rápido, né? Vai gastar menos tempo e dessa forma você vai ter menos desperdício de tempo. Bom, e por último nós temos o desperdício em relação à superprodução e aos estoques. A superprodução leva o desperdício do estoque, que é se você produzir a mais do solicitado, a mais do que a demanda necessita, você vai ter ali um estoque a mais. Estoque a mais, como eu sempre digo, é dinheiro parado, que poderia estar investindo no crescimento da empresa, agregando valor em outros produtos, enfim. Esses são os desperdícios. Dentro do Lean, dentro da manufatura enxuta, temos também ferramentas essas que elas ajudam a combater tanto aqueles desperdícios que eu citei anteriormente, como fazer uma organização ali dentro da empresa e ajudar no crescimento. Uma dessas ferramentas é o 5S, que é, traduzindo para o português, né, a utilização, organização, limpeza, padronização e disciplina. Utilização, vamos supor que você vai precisar para fazer a produção ou a manutenção de determinado produto de três chaves e elas estão misturadas em uma caixa com 20 chaves. Então o tempo que você vai gastar para encontrar aquela ferramenta necessária para fazer a atividade vai ser um desperdício, um desperdício de tempo ali até você achar essa ferramenta. Bom, e a utilização você vai justamente separar o que você precisa e o que você não precisa. Mas não basta separar, aí que vem a organização, né? Você vai, por exemplo, tomando continuidade desse exemplo, você vai, por exemplo, organizar essas chaves que você vai utilizar em um local que você possa achar facilmente. Por exemplo, um painel ali com o nome da chave e tamanho de acordo com... vai organizar ali de acordo com o tamanho, de acordo com a utilidade. E isso vai ser uma organização. Bom, a limpeza é algo necessário, muito necessário. Por exemplo, determinado tipo de produção deixa muitos tipos de resíduos e é bem desconfortável você trabalhar num lugar que tenha resíduos no chão, resíduos em todo canto, e acaba sendo ali um fator muito que prejudica quem está trabalhando, e se por acaso algum cliente chegar a ver aquilo não vai agregar valor nenhum ao cliente e na verdade vai, de certa forma, afastar o cliente de quem está produzindo, né? Afastar o cliente daquela empresa que produz aquele determinado tipo de material. Padronização é justamente você padronizar esses feitos. Padronizar a limpeza, a organização, a utilização, tornar como padrão diário na empresa, né? E a disciplina é justamente você continuar incentivando os funcionários e sempre lembrando eles dos benefícios e da importância dessas ferramentas, que é o 5S. Outra ferramenta importante também é o Poka-yoke. É a ferramenta de prevenção de falha e de correção de erros, né? Bastante utilizada. Ela é utilizada através do controle. Por exemplo, ocorreu um erro na fabricação de um produto, então instantaneamente ali para a produção, para o ciclo de produção ali, e até a pessoa identificar onde está o erro. Mas nem sempre é bom utilizar esse método de controle, porque se você for parar toda vez que tiver um erro ali na fabricação, você vai gastar muito tempo. Por isso existe também o método de advertência, né? Que quando ocorre algum erro, por exemplo, ele só alerta um sinal através de um som, através de
de um som ou pisca ali alguma coisa, aí você vai perceber que está tendo algo de errado com a produção. E é isso. Basicamente é prevenção de falha, né? Bom, Ejunca é também uma ferramenta importante na indústria. Essa ferramenta ela se baseia na redução de desigualdade durante a produção, né? Por exemplo, você vai avaliar o mercado, a demanda, né? E vai configurar as matérias-primas para que você possa ter uma produção constante sem que esteja ali uma oscilação na produção. Por exemplo, segunda-feira eu produzi 10 carros, terça-feira a demanda era mais e eu tive que produzir 20. Então é bastante importante separar isso, né? Há dois tipos de utilizar essa ferramenta, né? Que é através do volume e do tipo. O volume é basicamente, por exemplo, você produz 20 carros durante uma semana, só que eles estão espalhados, a produção está espalhada, a demanda está espalhada durante a semana. Por exemplo, segunda-feira tem a demanda de 2 carros, terça-feira tem a demanda de 10 carros. Isso acaba sendo ali uma coisa desconfortável para quem está lá no chão da fábrica trabalhando, porque nunca se sabe quando vai ser o dia puxado ou quando vai ser um dia tranquilo. Então, essa ferramenta se baseia em equilibrar essa produção. Se você precisa produzir 20 carros por semana, você vai equilibrar essa produção para que você produza um valor fixo diário e não precise se preocupar tanto na demanda, né? E a outra forma é o tipo. Por exemplo, se você tem 3 tipos de carro, da mesma forma que eu falei anteriormente, você vai nivelar essa produção para que haja uma produção ali com mais eficiência, né? Você chega lá no chão da fábrica e já sabe a quantidade que vai fazer e o que vai fazer. É basicamente isso, é uma consistência na produção, né? Outra ferramenta importante do Lean é fluxo contínuo, que é mais conhecido como Kaizen, né? Que ele reduz etapas, reduz esforços, reduz tempo, reduz custos. E essa ferramenta ela busca justamente isso que eu falei, né? E a forma de implementar essa ferramenta na produção, na fábrica, na indústria, tem 7 passos, que é identificar. O primeiro passo é identificar uma oportunidade de melhoria. Normalmente essas oportunidades de melhoria você vai identificar ali através de detalhes. São pequenos detalhes que passam despercebido e lá no final acaba tendo uma grande diferença. Então, mudar detalhes importa e mudar erros constantes também importa para esse tipo de ferramenta. E o segundo passo é mapear o processo. Você vai identificar o que você vai fazer. Você vai mapear tudo aquilo que você vai fazer para implementar essa ferramenta. Por exemplo, você tem que entender como funciona essa ferramenta, de passo a passo, como você vai aplicar essa ferramenta, quais são os passos. O próximo passo é criar uma solução. Para criar uma solução, você tem que entender a raiz do problema, o que causou o problema, o que causou o erro. Identificando isso, você vai lá e cria uma solução em cima daquilo. O próximo passo é implementar essa ferramenta. Como você vai implementar? Sempre na hora de implementar é importante que você faça isso em grupos. Por quê? Porque você vai ter uma chance ali maior de não deixar nenhum detalhe passar despercebido durante o processo de implementação. Então é muito importante você fazer essa implementação em grupo. Feita a implementação, você vai fazer o quinto passo, que é a análise.
Análise é importante por quê? Porque você vai identificar se realmente aquela mudança ela atendeu a demanda que você queria, né? Atendeu a expectativa que você queria. E feito essa mudança e atingido essa expectativa, você vai criar um padrão de acordo com a sua atividade que você fez para chegar ali, né? De acordo com a mudança, você vai criar um padrão não só no seu setor, mas em todos os setores, para que eles possam também usufruir desse benefício, né? Padronizar o sistema, ou seja, a partir de agora não se faz mais essa produção dessa forma, se faz assim. Eu deixei até uns exemplos aí no slide, que é uns exemplos de fluxo contínuo, né? Fluxo contínuo e o método tradicional. Vocês podem ver aí que o método tradicional ele deixa muito estoque, né? Então, através dessa ferramenta você vai ter ali um fluxo contínuo através dessas características ali que eu citei. E o sétimo passo é justamente refazer tudo novamente, refazer, chegar, como é que se diz, você vai retornar ao processo de planejamento, né? Processo de achar o erro, vai desenhar a realidade novamente. Então é isso. Essa é uma ferramenta que bastante utilizada nas indústrias, né? Muito importante a utilização dessa ferramenta. Outra ferramenta importante é a CMED, que é a troca rápida de ferramenta. Essa ferramenta ela se baseia na redução do tempo do setup. Eu trouxe aqui um exemplo bem claro, que é o exemplo da Fórmula 1. Esse piloto ele está em processo de setup e, como todos sabem, é muito ligeiro esse processo de troca de pneus e abastecimento de carro. Mas antigamente não era dessa forma, demorava às vezes 1 minuto, 2 minutos. Aí esse setup é feito hoje em 10 segundos, 7 segundos, então é uma redução de tempo, porque como eu sempre venho falando aqui durante o vídeo, é que o tempo é dinheiro, e dinheiro tempo esse, né, que pode ser utilizado para agregar valor ao produto, justamente o produto que você está fabricando. Outra ferramenta importante é a gestão à vista, né? A gestão à vista, ela se baseia, é uma ferramenta, né? É uma ferramenta utilizada muito nas indústrias. Se baseia justamente em disponibilizar informações, exibir planos de ações, estimular uma competição sadia ali entre os setores e identificadores de desempenho. Eu botei um exemplo aí no slide. Esse quadro ele fica em um local bem visível da empresa, onde mostra todas essas informações que eu falei anteriormente. No caso, as informações de planos de ação, e você pode até botar ali um funcionário do mês ali para estimular uma competição sadia entre os setores, funcionário do mês de cada setor, né? Ou funcionário do mês da produção inteira, e indicadores de desempenho de cada setor. É bem importante essa ferramenta para você manter o controle ali do que está acontecendo e do que não está agregando valor, ou do que não está em um fluxo normal ali na produção. Outra ferramenta importante é a ferramenta qualidade na fonte, né? Essa ferramenta ela basicamente veio para agregar valor para o cliente, onde ali você vai acompanhar os processos ali de um por um, cada processo evitando ali os erros que levam ali aos desperdícios, né? É uma ferramenta que tem uma mentalidade enxuta, né? Uma mentalidade de economizar, ou seja, produzir mais com menos. E outra ferramenta bastante importante é a ferramenta
do trabalho padronizado, a padronização do trabalho. Padronização do trabalho se trata de trabalhar da melhor maneira possível, trabalhar da menor maneira possível, obedecendo o tempo takt times, que é um tempo que você vai calcular ele, né? Que ele é calculado através do tempo que você tem para fabricar determinado produto para atender a demanda, de acordo com a demanda também do cliente, de acordo com o tempo necessário para entregar essa demanda. Então você vai ali fazer um cálculo ali e obter esse trabalho padronizado. Por exemplo, você tem um trabalho bom ali, no caso, no uso de um fluxo contínuo, como eu expliquei anteriormente. Você identificou um erro, criou uma solução para esse erro e padroniza aquela ação que combateu esse erro, né? Então, é basicamente isso que eu tinha para falar aqui, e espero que tenham gostado.